gente? Sim, tudo certo, Hugo, pode seguir. Ok. Pessoal, primeiramente, bom dia, né? Vocês estão na maratona sobre os fatores psicossociais promovidos pela Clinimerses. Meu nome é Hugo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, me formei no Cefet em 2011, não fiz outra coisa na minha vida a não ser segurança do trabalho. Também sou perito judicial, sou diretor da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho aqui no estado do Paraná. Então, eu que represento todas as assessorias de segurança do trabalho frente à Brest aqui no estado do Paraná. E também sou fundador e CEO da Cline Mercês, que é a empresa que hoje é responsável por elaborar os programas de saúde e segurança do trabalho de sua empresa. Vamos fazer alguns acordos aqui, tá? O chat ao lado do Google, ele está desativado, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto que nós estamos falando agora, vocês podem mandar para esse número a sua dúvida, tá? Então, por que disso? Porque você pode ficar mais à vontade, né? Você pode falar mais reservadamente com o nosso consultor. Nós temos 4 pessoas que vão estar ali disponíveis para responderem as perguntas de vocês sobre esse tema, e dessa forma também a gente não expõe nenhuma pessoa, né? Muitas vezes você pode ter um problema na sua empresa, algo que possa ser peculiar à sua instituição, e não é muito bom você dividir isso com outras pessoas, ainda mais pessoas que a gente não conhece, tá? Em todos os slides vai conter esse número aqui na parte superior, e vocês podem a qualquer momento mandar a mensagem para a nossa equipe. Eu gostaria apenas de fazer uma observação. Ao final da apresentação, eu separei 15 a 20 perguntas que são mais recorrentes, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, né, e puder esperar um pouquinho, ao final da palestra, né, essas perguntas podem ser que elas coincidam com essas dúvidas que você acaba tendo, tá bom? Mas a qualquer momento vocês podem se dirigir ao nosso canal de dúvidas, tá? Nesse momento de em diante, os microfones e as câmeras, elas estão desligadas também, por questões de lei geral de proteção de dados também. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre os fatores psicossociais, é importante que a gente faça um breve nivelamento das informações, tá? Existe uma norma chamada NR1. Tá? Essa norma ela foi criada em 1978, é a primeira norma regulamentadora que rege sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. Só que em agosto de 2024, ela passou por uma alteração muito ampla. Na verdade, nos últimos 5 anos, ela tem passado grandes alterações. Dentre elas, a extinção do antigo PPRA e a incorporação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos de sua empresa. Então, essa alteração na NR1, ela trouxe como exigência a necessidade de as empresas incluírem dentro desse documento os fatores psicossociais. Esses fatores psicossociais, eles estão incorporados dentro do risco ergonômico. Então, quando a gente elabora um documento na empresa de vocês, nós colocamos riscos físicos, os químicos, os biológicos, os de acidentes e os ergonômicos. Os riscos psicossociais, eles estão incorporados dentro desse risco ergonômico, ou seja, não foi criado um novo natureza de risco associado ao trabalho. Ela foi incorporada dentro do risco ergonômico. Mas, Hugo, que tanto que houve dessas mudanças, né, que fez com que vocês fizessem uma live para todos os seus clientes, né? Primeiro, houve a inclusão expressa, né? Antigamente já tinha algo na NR17,
que fala sobre ergonomia, de que a empresa também deveria avaliar os fatores psicológicos do trabalhador. Mas agora não, agora realmente ela foi direta, olha, precisa ser incluído os fatores psicossociais dentro dos programas de gerenciamento de saúde da empresa. Uma vez você identificado, uma vez que você identificou esse risco psicossocial no seu estabelecimento, você deve fazer o gerenciamento desse risco, tá? E esse gerenciamento vai ser, obviamente, através de planos de ação e contingência. E tudo isso está alinhado, né, às diretrizes da Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, que ela emitiu, né, o ano passado, um grande alerta. Na verdade, no ano passado não, foi logo depois da pandemia, 2022. Ela emitiu um grande alerta aos países emergentes de que estava acontecendo uma onda de afastamento por doenças emocionais ou mentais relacionadas com o trabalho. Então, essas diretrizes o Brasil participou, né, pela Organização Mundial da Saúde e também pela Organização Internacional do Trabalho, e é onde que essa norma ela foi retificada. Qual que é a outra grande mudança que aconteceu nessa norma, né? Essa norma, ela incorporou a necessidade de ser feita uma análise ergonômica preliminar. Então, quando o nosso técnico ele vai à empresa de vocês, ele tira algumas fotos das atividades, né? E essas fotos dessas atividades, elas servem para verificar se os trabalhadores estão fazendo algum movimento repetitivo ou de força que possa causar algum tipo de lesão aos trabalhadores, né? Ocasionado, normalmente a gente chama a palavra LER, né? Mas a palavra técnica é DORT, que é distúrbio ósseo-muscular relacionado com o trabalho. Essa análise ergonômica preliminar, ela vai ter que incorporar esse levantamento dos fatores psicossociais. Então, imagine o seguinte, que além do trabalhador ir lá tirar algumas fotos dos funcionários desempenhando suas atividades, esses funcionários também vão ter que participar de uma avaliação em relação ao levantamento dos fatores psicossociais. Eu já vou explicar para vocês como que isso vai funcionar. Identificou que existe um problema de lesão, né, ou algum problema de fator psicossocial, deve ser elaborado a análise ergonômica do trabalho. E essa análise ergonômica do trabalho, ela vai, obviamente, separar, né, o que é lesão e o que é fator psicossocial e vai trabalhar nessas duas vertentes, tá? Então, se for, por exemplo, um problema ergonômico, ela vai trabalhar problemas ergonômicos, como rotatividade, adaptação do ambiente de trabalho, da postura de trabalho, né, da mobília, etc. Mas se for, né, psicossocial, aí entra um documento chamado plano de saúde mental, tá? E naturalmente você vai ter que fazer as tratativas em relação a isso. Uma vez que você identifica o risco, né, e você tem conhecimento desses fatores psicossociais, você deve tratar eles. Sobre as penalidades e multas, eu não gosto de falar muito sobre isso, sabe? Mas me perguntam muito. Então, Hugo, a partir de quando que isso vai ser obrigatório, tá? Então, já é obrigatório, tá bom? É obrigatório desde 26 de maio de 2025, tá? Só que o Ministério do Trabalho, ele concedeu às empresas 30, um ano para que elas possam se adaptar, sendo que o normal era de 30 a 60 dias. Então, ele concedeu um ano para que as empresas possam se adaptar. Então, nós temos aí um pouco mais de 7 meses para apresentar dentro dos programas de gerenciamento de riscos de sua empresa o levantamento dos fatores psicossociais. Qualquer notificação do Ministério do Trabalho que você sofra até 26 de maio de 2026, ela vai ter como característica a educação, tá? Então você não vai ser multado por isso. Mas, né, a partir de 26 de maio de 2026, aí de fato entra a regulamentação de aplicação de penalidades junto à empresa. Hugo, mas
como que isso funciona, né? Como é que a gente vai quantificar um fator psicossocial, né? Veja, quando eu vou na empresa de vocês, eu identifico um risco de ruído, por exemplo, né? Eu pego um equipamento, né, chamado decibelímetro ou dosímetro, eu coloco ele no trabalhador ou próximo à sua zona auditiva e eu transformo aquelas ondas sonoras através desse equipamento em um número. Ou seja, eu estou quantificando, né, o nível de pressão sonora naquele ambiente através de um número, né, que tem uma escala logarítmica de decibéis, né, que é a 10ª parte de um Bel, que é uma unidade de energia. O calor é a mesma coisa, eu instalo um termômetro lá, e esse termômetro ele vai avaliar todos os índices de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do ar daquele ambiente, e ele vai me trazer um resultado. Então, eu estou quantificando aquele ambiente, tanto para frio quanto para calor. Para radiação, a mesma coisa, existe um equipamento chamado Geiger, que ele me traz o resultado da radiação. Para químicos, vibração e radiação ionizante, a mesma coisa. Existem equipamentos que transformam aquele número, né, aquela condição, né, em número. Só que não existe um equipamento para que eu possa chegar próximo ao funcionário e passar por ele um scanner e falar, olha, você está estressado. Não existe esse equipamento ainda, né? Então, para isso, nós precisamos fazer uma pesquisa, né? Então, é feita uma pesquisa com os trabalhadores. Os trabalhadores vão responder perguntas, essas perguntas vão ser compiladas em um método científico, não é qualquer método, é um método científico, validado no Brasil, e eu vou possuir alguns indicadores de fatores psicossociais. Exemplo de alguns fatores psicossociais: ritmo de trabalho, transparência laboral, conflitos laborais, seja com chefia, com colega, assédio de qualquer natureza, insegurança laboral, burnout, estresse e sintomas de depressão. Sendo que esses três, burnout, estresse e sintomas de depressão, são consideradas doenças. Então, elas possuem um Código Internacional de Doença, possuem o CID. Né? Não existe CID, por exemplo, de insegurança laboral, né? De ritmo de trabalho excessivo, de conflitos laborais. Mas existe CID, que é o Código Internacional de Doença, para esses três últimos fatores psicossociais. E por que isso está sendo colocado em tela agora? Por que isso está sendo colocado em pauta para as empresas, né? Em 2022, que é o último censo em relação aos afastamentos, tá? Na verdade, afastamentos do INSS, nós tivemos 3,78% de afastamentos por transtornos de ansiosidade, 2,32% por depressão e 2,25% por estresse. Quando eu somo esses três números, eu chego a 8,35%. 8,35% dos afastamentos que aconteceram junto ao INSS, eles estão relacionados a transtornos mentais. Esse é um número muito alto, né? Ele só perde para dorsalgia, que são lesões das articulações. Queria abrir um parênteses aqui para que vocês possam ter esse controle na empresa de vocês e também possam estar sempre atentos o quando que um atestado ele deve ser olhado com mais atenção. Veja que esses CIDs aqui, eles começam com a letra F, né? Então, todo CID que começa com a letra F, né, ele tem origem de fator de transtornos mentais. Então, ele pode estar relacionado com a sua empresa, tá? Então, pegou um atestado e consta CID-F de faca, lembra da palestra de hoje de fatores psicossociais, né? Você deve ter atenção redobrada, porque pode ser que este trabalhador ele possa estar a caminho
de um transtorno mental que pode estar relacionado com o ambiente de trabalho. Nós já vamos ver como que a gente separa o que é ocupacional e o que não é, tá bom? Esse gráfico aqui, ele mostra muito bem, né, a preocupação do governo em relação aos afastamentos para os transtornos mentais. Veja o seguinte, que em 2014 eu tive 222 mil afastamentos por transtornos mentais. Em 2018, eu tive 219 mil afastamentos por transtornos mentais. Na pandemia, isso caiu para 91, só que depois que acabou a pandemia, nós tivemos um salto muito grande, né? Nós saímos de 200 mil afastamentos por transtornos mentais, que mais ou menos seguia a mesma linear, né? Para 283 e estourou em 472.328 casos por afastamento de transtorno mental. E por que esse dado ele é importante? Veja da seguinte forma: existe uma termologia na parte da medicina e da engenharia de segurança do trabalho que se chama nexo técnico epidemiológico. Então, hoje, se um funcionário ele está depressivo, estressado, ou ele está em fase de burnout, né, não há uma relação contra a empresa. Ou seja, não há um diagnóstico, né, legal que possa esclarecer se a empresa ela teve uma concorrência, ou seja, ajudou aquilo a acontecer, ou se ela teve uma culpa exclusiva daquele fato. Não existe, ou até mesmo não existia até agora essa condição. Só que o que o governo fez? Ele criou uma engrenagem. Ele criou uma engrenagem entre o trabalhador doente e a empresa. Então, o que isso significa? Significa que se no teu PGR, né, constar estresse, burnout, né, e, sei lá, depressão, e o funcionário tiver estresse, burnout, depressão, existe um nexo técnico epidemiológico. Não quer dizer que é culpa sua, não é isso que eu estou falando, mas existe um nexo técnico. Vamos pegar um segundo exemplo, por exemplo. Vamos pegar um trabalhador que está exposto a um ruído muito alto. E esse trabalhador, ele perde a audição. Então, você verifica, opa, no ambiente de trabalho tem ruído alto e temos um trabalhador doente. Ok, esse trabalhador perdeu a audição na empresa, aí realmente entra as análises, né? Às vezes ele pode ter outras atividades que não sejam só ocupacionais e que fez com que ele perdesse a audição. E é exatamente isso que a gente vai fazer no programa de gerenciamento de riscos. Eu sou empregador, eu entendo o que vocês estão pensando agora. Vocês estão pensando o seguinte, veja, Hugo, nós temos problemas de transporte, ou seja, a pessoa vindo de carro ou vindo de ônibus, é um caos. Nós temos problemas de segurança pública. Para quem trabalha no centro, né, como nós aqui, a gente sabe que está cada dia pior. Pessoas e mais pessoas em condições de vulnerabilidade, né? E também temos problema de segurança, segurança pública mesmo. Essas pessoas podem, do ponto de nada, né, tirar uma faca ali e te esfaquear por pouca coisa. Nós temos problemas de saneamento. Veja, não é toda a área de Curitiba que tem um saneamento básico regular. Nós temos problemas de educação, né? Então, seja ela pública, né? Ou seja ela interpessoal, né? Então, nós temos vários problemas que isso afeta o trabalhador. É o que vocês estão pensando agora. E como que eu vou separar o que é um problema ocupacional e o que não é um problema ocupacional, né? Porque essa diferença, né, é o que é mais importante dentro de uma análise dentro do PGR da sua empresa. Porque o funcionário, ele não sai triste de casa, bate o cartão e entra feliz. Se transforma em outra pessoa quando
ele bate o cartão. Não, ele sai depressivo de casa e ele entra depressivo da empresa, né? E se você for fazer uma análise de uma pesquisa de um trabalhador desse, você vai identificar que as pesquisas, que os resultados das avaliações dele está todo contaminado, né? Então, a maior dificuldade também, o maior desafio que a gente tem para fazer hoje é tentar separar qual é a responsabilidade da empresa e qual que a empresa não tem controle sobre aquilo. E a gente já vai esclarecer isso daqui a pouquinho, tá bom? Antes da gente falar, né, falar sobre como que a gente vai fazer essa diferenciação, tá? É importante a gente ter um linear, né, de distanciamento entre exame psicossocial e levantamento dos fatores psicossociais. Pessoal, o que tem de gente na internet, né? O que tem de profissional na nossa cidade, né? Oferecendo, né? Exame psicossocial para levantar os fatores psicossociais da sua empresa. Pessoal, isso daí é uma carnificina comercial. Isso é errado, né? É errado. O exame psicossocial, ele é feito no indivíduo. Ele é feito por um psicólogo ou por um médico para verificar se aquele funcionário ele pode trabalhar com eletricidade, se ele pode trabalhar com espaço confinado, se ele pode trabalhar em altura, se ele pode ser piloto de avião, se ele pode ser capitão de um navio, né? Se ele pode transportar produtos perigosos, pode transportar pessoas. É para verificar o nível de atenção desse trabalhador. É para verificar se ele tem condições psicológicas, né? Que de tal forma que ele não coloque em risco a coletividade, outras pessoas, ou ele também não se coloque em risco. Então, o exame psicossocial ele é totalmente diferente do levantamento dos fatores psicossociais, tá? Enquanto o exame psicossocial é individual, o levantamento dos fatores psicossociais é organizacional, é coletivo, é buscar identificar os fatores psicossociais presentes no ambiente de trabalho e que afetam a coletividade. Então, quando você, por exemplo, faz uma pesquisa organizacional, por exemplo, na sua empresa, você está vendo o coletivo das pessoas. E eu gostaria de abrir um parênteses bem grande aqui. O levantamento dos fatores psicossociais, pessoal, me interprete muito bem do que eu vou te falar, tá? O levantamento dos fatores psicossociais, ele é muito similar a um levantamento de clima organizacional. Por quê? Porque no levantamento de clima organizacional, você escuta as pessoas. E no levantamento dos fatores psicossociais, você também escuta as pessoas. Só que o viés dessas escutas, eles são diferentes. O do fator psicossocial é para ver como está a saúde mental do trabalhador e o organizacional para ver o que ele acha da organização. Entende? Então eu gosto de abrir esse parênteses para começar a trazer para vocês uma analogia. Tá? Ah, Hugo, mas eu posso utilizar a mesma pergunta que eu faço para o clima organizacional para o levantamento dos fatores psicossociais? Não, não pode, porque são objetivos diferentes. E sem falar também que para fazer o levantamento psicossocial tem que ser uma ferramenta validada cientificamente. Ela tem que ser uma ferramenta de análise de fator psicossocial validada no Brasil e publicada cientificamente. Então, o crivo para isso acontecer é muito difícil. Demora-se muito para você conseguir uma chancela dessa. E como que é feito esse levantamento dos fatores psicossociais? Primeiro, o levantamento dos fatores psicossociais, ele não precisa, né, ser necessariamente conduzido pelo psicólogo. O psicólogo pode fazer? Pode. Técnico de segurança do trabalho também pode, médico também pode, engenheiro também pode, né? Profissionais da saúde também pode, desde que eles sejam habilitados à aplicação daquela ferramenta dentro das empresas, tá? Existem técnicas para você fazer isso.
Aqueles funcionários que são analfabetos funcionais, ou seja, eles conseguem ler, mas não conseguem compreender o que está escrito, há necessidade da avaliação ser individual. Então, ele senta em uma parte da mesa, você senta em outra, você faz as perguntas e ele vai respondendo. Tá? Então, dessa forma, você consegue fazer esse preenchimento. Existe também a forma de você fazer essa análise dos fatores psicossociais de forma coletiva, onde você vai perguntando, fazendo as perguntas no coletivo, e para isso existem técnicas, tá? Para que uma pessoa não contamine a resposta da outra. E também existe também a parte da ficha física. A ficha física é aquela folha que você entrega para o trabalhador, né? 2, 3 folhas, eles preenchem aquela ficha, depois depositam numa urna, né? E por último, e que está mais sendo utilizada, é o modo digital, onde o trabalhador ele recebe um link da empresa, esse link leva a um formulário, ele preenche esse formulário e os dados já vêm automaticamente. Em todas essas 4 situações, deve ser respeitado o anonimato do trabalhador. O trabalhador não pode, né, ser identificado através do seu nome dentro das fichas que ele vai fazer o preenchimento. E metodologia, né? Você está falando de ferramenta, metodologia, né? Veja, existe mais de 30 ferramentas que você pode aplicar para o levantamento dos fatores psicossociais. Mais de 30. Só que cada ferramenta, ela trata de um risco específico. Algumas tratam mais sobre estresse, outras tratam mais sobre relacionamento, outras tratam mais sobre respeito, outras tratam mais sobre depressão, e assim sucessivamente. A ferramenta que a Clean Mercedes ela entendeu ser adequada, ela se chama ferramenta de Copenhague. Tá? Então, essa análise que é feita sobre a ferramenta de Copenhague, ela possui 76 perguntas, ou seja, os trabalhadores vão demorar de 15 a 20 minutos para fazer o preenchimento, e ela traz 26 fatores psicossociais divididos entre eles. Então, por que que esses 26 fatores é importante? E por que que isso é um diferencial, tá? Veja, se eu faço uma análise, né, dentro de um ambiente de trabalho, e eu tenho 4 indicadores, ou 5 indicadores, ou 10 indicadores, você entende que vai ser difícil eu saber o que é empresa e o que é trabalhador? Qual que eu consigo atuar e qual que eu não tenho controle sobre a atuação? Entende? E quanto mais, né, indicador essa ferramenta nos traz, melhor é para pós-tratar esses dados. Tá? Então, essas informações elas são melhores, porque você consegue falar, não, isso aqui vai para a produção, ou seja, a produção da empresa, a parte de gestão operacional da empresa vai cuidar. Ó, isso aqui é do RH, isso aqui é o RH que vai cuidar. Ó, isso aqui é da segurança do trabalho. Agora, isso aqui é da engenharia de segurança do trabalho, isso aqui é da medicina. Então, quando você tem vários indicadores, né, você consegue fazer essa distribuição melhor. Então, por isso que essa ferramenta hoje, ela é a mais completa, tá? Das 30, ela é a mais completa e também a mais complexa de se atuar. Então, sem dúvida nenhuma, ela é mais complexa de ser aplicada. Eu decidi utilizar essa ferramenta já em novembro do ano passado, tá? Mas, esse ano, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, que é a Associação dos Médicos do Trabalho, ela fez uma live para todos os médicos, né, explicando para eles como que eles poderiam identificar os fatores psicossociais dentro das empresas, né? E para minha surpresa, nem tanto uma surpresa, né, mas enfim, eles indicaram a ferramenta que nós tínhamos escolhido, a ferramenta de Copenhague. Essa ferramenta ela tem inclusive 3 aplicações.
Tem a aplicação curta, a média e a longa, né? A curta eu, sinceramente, achei muito curta. 46 perguntas, se eu não me engano. A média, ela realmente é a mais aplicada, né? E a longa eu achei muito longa também. São 119 perguntas. Então, demorava muito para o trabalhador entender e tem também o tempo em que o trabalhador começa a ficar cansado de responder e, dependendo da situação, ele vai colocando qualquer informação para terminar aquilo ali rápido. Então, de 15 a 20 minutos é um tempo suficiente, né? Então, a ANANT, ela basicamente chancelou, né, essa nossa aplicação dessa ferramenta como realmente uma das mais indicadas. Essa ferramenta ela atende todos os tipos de empresa e ela traz as informações muito mais completas e sólidas, tá? E como que funciona o fluxo disso, Hugo? Como que isso vai funcionar na prática, né? A Clean Mercedes, ela já criou todos os links de todos os nossos clientes para fazer essa pesquisa, tá? Cada empresa ela possui um link diferente. Eu não consigo utilizar o mesmo link para a mesma empresa. Por quê? Porque lá eu tenho que colocar o setor que o trabalhador trabalha e eu tenho que colocar o cargo que ele desempenha na empresa também. Então, eu não consigo utilizar, né, essa ferramenta para várias empresas. Então, nós pegamos lá todos os nossos clientes e criamos essa ferramenta e criamos já esse link. Nós vamos encaminhar esse link para vocês, tá? Nós vamos entregar esse link para vocês, para o RH. O RH vai distribuir esses links internamente, seja por meio do WhatsApp ou seja por meio de um tablet que vai passar em mão, para que as pessoas possam fazer as inscrições, tá? Nós vamos esperar aproximadamente 30 dias para que vocês nos respondam com essas informações, para que a gente possa receber esses dados. Recebidos esses dados, nós vamos compilar essas informações. Nós vamos transformar essas informações recebidas nos gráficos que a metodologia Copenhague ela pede para que sejam aplicados, tá? Depois que a gente recebeu esses dados, nós vamos emitir um documento chamado Relatório dos Fatores Psicossociais. Nesse momento, a gente vai se reunir em uma segunda etapa. A gente vai ter que parar e vai ter que se reunir. Olha, foi identificado na sua empresa o fator psicossocial X, tá? Mas veja, esse fator psicossocial, tá, que a gente identificou, ele é um fator que ele pode ser tratado pela produção. Ele é um fator que ele deve ser tratado pelo RH. Ele é um fator que deve ser tratado XYZ. Identificados os fatores que a gente concorda que vão ser colocados no PGR, aí a gente emite essa documentação. Por que esse processo é importante? Porque se a gente coloca no PGR, né, um risco que possa gerar um reflexo muito grande para a empresa acaba sendo prejudicada. Tá? Então, o nosso trabalho, né, é identificar, de fato, os fatores psicossociais que são pertinentes à saúde e segurança do trabalho. Os fatores psicossociais que são organizacionais, ou seja, aquele da organização, aí a empresa trata pontualmente. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Um exemplo de uma empresa eventualmente acontece quando é encontrada uma situação de ritmo excessivo de trabalho. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente resolver o problema de ritmo excessivo de trabalho. E esse item tem aparecido bastante, tá? Esse item a gente tem, eu já fiz mais de 100, né, análises de fatores psicossociais, e esse daí ele apresenta aí pelo menos 10, 15%. Então, a primeira coisa é adequar o processo. Então, vamos lá, vamos conversar com a produção, vamos conversar com o gestor da produção, o que a gente pode fazer, né, para que as pessoas não se sintam sobrecarregadas. Eventualmente, nós podemos ter também um problema de assédio. Tem muito.
Tem muito problema de assédio, também vem muito. Principalmente assédio do gestor, né, em cima da equipe. Não estou falando assédio sexual, tá, pessoal? Assédio sexual é muito raro acontecer. Isso está muito disseminado já nas empresas, que isso é um crime, não é um fator psicossocial, é um crime, né? Mas vamos falar do assédio sobre aquele líder gestor que fica ali cobrando produtividade e tal, 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 só que ele cobra de uma forma muito áspera. Ele cobra de uma forma que não é pertinente àquela ação, né? Então ele não sabe falar, né? Ele não sabe se manifestar. Então pode ser que aquele gestor ele tenha que participar de um treinamento. Então, quando você encontra lá um assédio, há necessidade do trabalhador, né? Os gerentes, os gestores, por isso que é importante você saber qual que é o setor que isso está acontecendo, dele ser submetido a um treinamento sobre assédio, né? Automação. Então, pode ser que a produtividade ela esteja sendo cobrada em exceção porque as atividades são muito manuais. Ou pode ser que a meta que o pessoal acabou colocando é uma meta impossível de ser atingida. E assim sucessivamente, né? Pode ser que tenha que ter mais pausas, né? Pode ser que... Isso aqui também tem bastante, pessoal. Nesses 26 fatores psicossociais, né, tem um item lá, né, que consegue identificar que é falta de comunicação entre a empresa e o funcionário, né? Então pode ser necessário a inclusão de um canal de ouvidoria, tá? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para vocês. Toda vez que eu abro um parênteses assim é porque veio um estralo, né? É, o RH das empresas, você que é do RH está escutando nossa palestra, o RH das empresas ele sempre foi um departamento apartado da segurança do trabalho, né? Eu me formei em 2003, técnico de segurança do trabalho. Eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser segurança do trabalho. E eu nunca vi, né, a lei ela envolver o departamento de recursos humanos, né, na parte da segurança do trabalho. Já vi sim muitas empresas incluírem, né, o departamento de RH como uma proatividade, mas legalmente não. E essa alteração, ela coloca o RH da empresa dentro da segurança do trabalho. Por quê? Porque vão ser identificados alguns fatores psicossociais que não são fatores de saúde, não são fatores de segurança, não são fatores de gestão de produção, mas são fatores do RH. Por exemplo, se você tem uma situação onde que o trabalhador fala que ele é pouco escutado, ou que existe um assédio, o RH ele já toma essas ações de forma natural já dentro da empresa. Mas agora, né, agora ele acaba tendo essa fatia de responsabilidade junto aos fatores psicossociais dentro do seu estabelecimento. Essa mudança ela é muito boa. Ela é muito boa, porque o fator psicossocial ele está diretamente relacionado ao humano, né, e não necessariamente à saúde, né? Então, teoricamente, a pessoa antes dela adoecer, né, ela passa por um processo de dessabor, de desgosto, tal, até chegar ao adoecimento. E quando você envolve o RH já no começo do processo, você elimina a possibilidade do trabalhador sair, né, adoentado dentro da sua empresa, tá? Em últimos casos, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, acompanhamento profissional. Veja, eu já fiz mais de 100 avaliações de fatores psicossociais, tá? E foi necessário a gente ter esse período de aprendizagem para que eu pudesse vir com propriedade e falar para vocês aqui. Não encontrei nenhuma situação em todos os nossos clientes, né? Já passaram mais de 5.000 pessoas, né, dentro dessa análise dos fatores psicossociais, ou seja, é uma amostra bem boa, tá? Eu não tive nenhuma situação da empresa, não do trabalhador, da empresa, né, ter caracterizado dentro do seu PGR o risco de burnout
depressão ou estresse. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, ó, esses 3 aqui são doenças ocupacionais. Esses 3, burnout, depressão e estresse, se identificados na sua empresa, lembrando, não aconteceu nenhuma vez na nossa empresa, eu estimo que isso vai acontecer em menos de 1%, tá? Estimo que isso vai acontecer em menos de 1% nas empresas, mas se acontecer, aí de fato você vai ter que contratar um psicólogo para fazer um levantamento dentro da sua empresa para verificar o porquê que esses trabalhadores estão em sentido burnout, depressão e estresse. Veja, para isso acontecer, pessoal, no setor que tem 10 funcionários, pelo menos 60% tem que fazer o apontamento a esse tipo de doença. Ou seja, é um problema generalizado, tá? Generalizado. Se um só apresenta essa condição, na média aritmética, isso não vai fazer diferença no processo. Não que você não tenha que tratar aquele um, não é isso que eu estou falando, né? Mas a sua responsabilidade como empresa, ela realmente ela só começa quando os níveis eles estão em uma condição mais alarmante, tá? Eu estou falando da parte de segurança do trabalho, pessoal. Não estou falando a parte de você ver como que o indivíduo está trabalhando na sua empresa, né? Porque se você for por esse viés, infelizmente você vai ter que contratar um psicólogo e fazer terapia em todo mundo, né? Porque todo mundo tem algum problema mental. Mas a norma, a legislação, a segurança do trabalho, a NR1, ela não pede para que ninguém seja tratado. Ela não deixa expresso ali, olha, você tem que tratar as pessoas que estão com problemas emocionais dentro do seu estabelecimento. Não fala isso, né? Ela fala apenas para identificar quais são os fatores psicossociais que a sua empresa pode estar promovendo no ambiente de trabalho. É essa que é a regulamentação. Em cima disso, vai criar realmente o nexo causal ou não de uma doença. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui em cima, tá? Mas logo mais a gente já apresenta algumas perguntas que talvez possam ser as que vocês estão querendo responder agora, que a gente responda agora. Veja, por que você deve fazer isso, né? Primeiro, é uma exigência legal, né? Então, desde 26 de maio deste ano, é uma exigência legal, tá? Segundo, ela traz a saúde para a sua organização. Melhora o clima, melhora a produtividade, reduz o absenteísmo e traz uma segurança jurídica. Veja que essa pirâmide aqui é a pirâmide do RH. O RH ele trabalha sobre todas essas vertentes junto à empresa, né? Então, mais uma vez, demonstra aí que a segurança do trabalho ela não vai ser mais só entre produção, né, e assessoria, ou produção e segurança e medicina do trabalho. Então, ela também vai envolver esse departamento dentro das ações de saúde do trabalhador. Tá? E como que a Clean Mercês ela vai atuar, né, em relação ao levantamento dos fatores psicossociais? Ou como que ela já atua, né? Então, primeiro, a Clean Mercês é a única que está aplicando hoje o método Copenhague em Curitiba. Não tem outra empresa do nosso segmento que esteja fazendo isso, tá? Em termos de concorrência. Falo isso pela capilaridade que tenho junto às outras assessorias também. O relatório quantitativo, né, que a gente apresenta, ele é muito mais fundamentado, né? Então, imagina vocês que eu vou entregar para vocês um relatório e acreditem, é fácil visualização, né? Você vai conseguir identificar quais são as vertentes que tu vai ter que trabalhar. Se você vai ter que trabalhar com RH, se você vai ter que trabalhar com a gestão de produção, se você vai ter que trabalhar algum tipo de tecnologia ou melhorar algum tipo de processo, né? Nós, da Clean Mercês, nós oferecemos 4 modalidades para fazer o levantamento dos fatores psicossociais.
Então, tanto digital, quanto ficha, quanto coletivo e também, por último, quanto aquele interlocutor, né? Nós atendemos em todo o território nacional, então isso não vai ser um problema, até porque a tecnologia ajuda muito isso, e nós somos os responsáveis por fazer a atualização do seu PGR, do seu PCMSO, para que ele seja em vigência. Então, é provável não, mas nesse primeiro ano de adequação, né, os documentos que ainda estiverem em vigência, eles recebem um anexo, né? Então tem lá o PGR que você já tem hoje, né? Então vai receber um anexo a essa documentação. Então assim que a gente acaba fazendo a aplicação do PGR dentro da nossa empresa. E para que vocês possam, a gente escuta muito falar em PDCA, né? Que é planejar, desenvolver, checar e agir. Mas muitas pessoas acabam não entendendo como que isso funciona. Mas veja, em relação aos fatores psicossociais, então a gente já planejou isso, né? Desde o ano passado a gente vem planejando isso de como a gente vai aplicar em nossos clientes. Segundo, a gente já desenvolveu a ferramenta. Então a ferramenta já existe. Então já existe todo o processo, né? Quando a gente passar o link para vocês, para que vocês possam fazer essa pesquisa junto aos seus clientes, a gente vai checar esses dados. Juntos, a gente vai checar esses resultados e a gente vai verificar o que de fato vai ser aplicado pela gestão de segurança do trabalho, o que de fato vai ser RH e o que de fato vai ser produção. E daí depois a gente vai agir. E a gente vai pegar cada risco daquele que foi identificado e a gente vai verificar o que a gente pode fazer para que isso seja mitigado, para que isso seja resolvido dentro da sua empresa, né? E uma vez feito isso, a gente vai de novo. Vamos planejar como que a gente vai resolver aquele fator psicossocial. Vamos desenvolver ferramentas para que a gente possa melhorar aquela condição. Vamos aplicar as ferramentas e vamos checar novamente como que foi o resultado obtido e depois a gente vai agir. E assim isso fica um ciclo vicioso, né? Então, onde que a gente vai estar acompanhando o passo de vocês a cada etapa. Vamos para as perguntas agora, pessoal. A empresa, ela pode fazer sozinha o levantamento dos fatores psicossociais? Pode. Você pode fazer sozinho o levantamento dos fatores psicossociais, desde que você possua, né, um profissional legalmente habilitado, seja contratado ou próprio, e que você utilize ferramentas que são reconhecidas tecnicamente e cientificamente validadas. O único cuidado que você tem que ter é que, como nós somos responsáveis pela atualização do seu PGR, do seu GRO e do seu PCMSO, você tem que nos passar qual que foi o fator psicossocial identificado na sua empresa. Você tem que falar algo, ó, nós fizemos tal aplicação no questionário aqui, foi tal pessoa que foi responsável, porque esse relatório vai ter que vir para nós, a gente vai ter que juntar esse documento, e a gente identificou que no setor X nós temos o fator psicossocial tal. Nos demais não temos nada, nesse sentido, tá? O levantamento dos fatores psicossociais, ele está incluso no meu contrato? Não. O contrato que nós temos, ele não contempla as quantificações. Ou seja, não contempla a quantificação de risco de ruído, ou de uma avaliação química, ou de uma avaliação de vibração, ou outro tipo de avaliação. Essa demanda, ela é apartada do nosso contrato. Tá? Para as empresas que têm contrato com a gente uma vez por ano, é um valor. Para as empresas que têm contrato com a gente mensalmente, é outro valor. Tá? Então, o pessoal do comercial, vocês podem mandar também ali naquele WhatsApp a solicitação de pedido de proposta também. Tá? Só lembrando que quem fechar o contrato com a gente até o final desse mês tem uma bonificação diferenciada. Então, cobre ali o comercial ali que é uma bonificação superior a 10%. Então, tem essa distinção também. Quais são os fatores psicossociais no ambiente de trabalho? Veja, nós
vamos aplicar 26 fatores psicossociais dentro da sua empresa, para que a gente possa separar bem o que é da sua responsabilidade e o que não é da sua responsabilidade. Dentre eles, ritmo de trabalho, apoio social, qualidade da liderança, justiça, respeito, satisfação no trabalho, burnout, depressão e assim sucessivamente. É que a lista realmente é muito grande, senão eu citaria todas aqui. Mas realmente essa metodologia ela consegue separar bem, né, o que é ocupacional e o que não é. Essa pergunta ela é muito boa, a próxima aqui. Caso o trabalhador adoeça por algum dos fatores identificados, né, minha empresa pode responder por isso? Pode, tá? Pode. Se a gente identifica lá que 60% da população mencionou que tem depressão, que está ou está em fase de depressão, né? E a ferramenta consegue analisar essas perguntas, né? E o trabalhador, ele é afastado pelo INSS por depressão. Lembra aquela engrenagem do meio ali? Aquela engrenagem vai transformar o que hoje é auxílio doença, que é o que acontece hoje. Quando uma pessoa vai lá e ela tem um transtorno mental e ela é afastada por transtorno mental, o auxílio que ela recebe é o auxílio doença, tá? Esse auxílio vai se transformar em acidente do trabalho, tá? Então, nesse contexto, a empresa acaba pagando mais impostos, tendo mais responsabilidade em relação ao retorno desse trabalhador, ou seja, quando ele voltar, ele tem um período maior de estabilidade, tem também o fator acidentário previdenciário, que é o FAP, né, que, se eu não me engano, abriu para consulta nova essa semana, né, acho que segunda ou terça, acho que abriu essa semana, para verificar qual que é o FAP da sua empresa, ou seja, se você está pagando baixo, médio ou alto, né? Então, pessoal, é importante que você tenha já em pauta, em tela, um plano de saúde mental. Para quê? Para que você possa argumentar que aquele processo de depressão que o trabalhador foi acometido ou que está acometido não tem relação com a sua empresa. Por quê? Porque além de não ser caracterizado em outros departamentos ou em outras funções que tivessem os mesmos cargos, a empresa possui ativo esse plano de saúde mental que visa o bem-estar emocional dos trabalhadores. Quando que o levantamento psicossocial ele passa a ser obrigatório? Tá? Então, veja, ele já é obrigatório desde 26 de maio, tá? Mas exigido, né, por lei e podendo ser punido, né, ele vai ser a partir de 26 de maio de 2026. Então, de fato, a exigência já entrou. O governo já chancelou e já botou isso para funcionar, né? Só que as multas, mesmo por não aplicação dessa ferramenta ou da divulgação dos fatores psicossociais dentro do PGR, realmente ela só acontece a partir de maio de 2026, tá? Enquanto não chega maio de 2026, se tua empresa for fiscalizada, né, o que vai acontecer é uma advertência. Então, você vai ser advertido de que você precisa até maio de 2026. Isso foi promulgado pelo próprio ministro, tá, do ministro do Ministério do Trabalho, que falou ó, que nenhuma empresa vai ser multada até essa data. Tá? De acordo com os resultados dos fatores psicossociais, pode ser necessário a inclusão de exames complementares no meu PCMSO? Pode, tá? Mas eu gostaria de abrir um parênteses grande aqui. Mas em casos muito isolados. Como eu disse para vocês lá anteriormente, eu imagino que menos de 1% das empresas tenham que fazer algum acompanhamento com um psicólogo dentro da sua empresa. Menos de 1%. Tá? Então, vai ser muito raro, né, uma empresa em que essa condição ela seja generalizada, né, ao ponto de você ter que contratar um profissional, psicólogo, para identificar o que está acontecendo na empresa ou até mesmo
a fazer um acompanhamento mais aprofundado dos trabalhadores, tá? Então, os exames ocupacionais, eles provavelmente vão continuar os mesmos. Não vai mudar, não vai criar nada a mais, tá? O funcionário vai vir aqui, vai fazer os exames que são competentes à atividade, chegando na sua empresa, né? Ele vai provavelmente ser submetido à pesquisa dos fatores psicossociais quando ele passar da experiência, ou até mesmo quando passar de 6 meses, que a gente já vai falar sobre a periodicidade já também. Com base na análise, como é feita a análise dos dados coletados pelo método Copenhague? Veja, a ferramenta, ela trabalha com média aritmética. Então, por mais que você tenha um funcionário que vai colocar tudo não, tudo ruim, tal, a média aritmética vai continuar ali dentro da normalidade do setor. Obviamente, se o setor estiver ruim, a média vai ser ruim. Agora, se o setor está razoável, a média vai ser razoável. Então, não é porque uma pessoa vai colocar tudo lá ruim que você vai ter um resultado ruim no seu laudo. Não, não é isso. Outro ponto também importante que deve ser levado em consideração é que essa ferramenta que a gente utiliza, ela aplica também desvios padrões, tá? O que é desvio padrão, pessoal? Se eu tenho lá 50 funcionários, tá? E 5 fazem a pesquisa, poxa, meu desvio padrão vai ser muito alto, né? Por quê? Porque apenas 5 pessoas ali, 10% das pessoas, responderam ao meu questionário. Então, pô, eu ainda tenho 90% ainda para as pessoas responderem. Então, não é um resultado fidedigno, né? A nossa recomendação é que empresas de até 100 funcionários façam a verificação, façam a pesquisa em pelo menos 95%, tá? Até 100 funcionários, pelo menos 95%, tá? Todos os riscos que foram identificados no fator psicossocial, eles vão para dentro do teu PGR? Não, não vão, né? Vão apenas aqueles riscos que são superior a 3,66, né? Que, ou seja, próximo da casa dos 60% de reclamação ou de ação, né? E os riscos que são envolvidos na parte de segurança do trabalho. Entende? Então, nós não vamos colocar tudo lá, né? Todos os fatores psicossociais que possam estar relacionados à sua empresa vão colocar lá, não. Nós vamos colocar apenas aqueles que são direcionados à segurança do trabalho, tá? O levantamento é obrigatório para todas as empresas? Sim. A legislação ela não trouxe nenhuma atualização em relação à mudança, né, de tamanho de empresa com 1 ou 2 funcionários, não precisa fazer, não tem essa distinção. Então, vai ter que fazer realmente para todas as empresas. Essa também é uma pergunta muito importante. Hugo, qual que é a periodicidade recomendada para a aplicação do método, né? Veja, não existe uma definição, tá? Que a empresa tem que aplicar em determinado tempo. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: quando nós formos atualizar o seu PGF, um mês antes disso, tá? A gente vai mandar os links para pesquisa, tá? Os funcionários vão fazer aquela pesquisa e aquele resultado é o que a gente vai colocar dentro do PGF, tá? Qual que é o problema disso? Se você fizer uma pesquisa, né, apenas uma vez ao ano, uma vez a 2 anos, né, dessa análise dos trabalhadores, aquela que você fizer é a que vai para o documento. Ou seja, você não vai ter oportunidade de corrigir. Então, a nossa instrução é que você faça uma agora, de imediato. Ainda dá tempo, tá? Faça uma agora, identifique quais são os principais fatores psicossociais que você identificou na sua empresa, trate eles em 6 ou 4 meses, 4 ou 6 meses, você faça uma nova para validar essa que você teve agora, e quando tiver um próximo do documento, você faça a última. Por que disso, pessoal? Para você ter tempo de você tratar esses pontos que precisam ser melhorados. Porque vão vir pontos para você melhorar. Isso é ilusão, a empresa que pensa que não precisa melhorar nada. Vai vir para você melhorar.
Então, você vai conseguir verificar a efetividade antes de chancelar a última avaliação. Porque essa última avaliação é o que a gente vai anexar dentro do documento. E eu vou ter que assinar eletronicamente. Uma vez que eu assinei eletronicamente, eu não posso mais voltar atrás. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, é um documento, né, é uma análise criteriosa e viva. Você tem que estar constantemente atualizando. Outra coisa também, funcionário entrou na empresa hoje. Não tem o menor sentido você fazer uma pesquisa com ele sobre os fatores psicossociais. Ele ainda não conheceu a empresa, ele ainda não sabe como que isso funciona. A nossa, né, a nossa orientação é que o trabalhador faça essa pesquisa pelo menos depois da dele ter passado o período de experiência. Porque senão você não vai ter um valor que seja bom. Pelo menos, algumas empresas estão fazendo até 6 meses, entende? Hugo, eu posso utilizar as mesmas perguntas que faço na empresa para a pesquisa de clima para realizar os levantamentos dos fatores psicossociais? Como eu falei para vocês lá atrás, são coisas distintas, então não há como a gente utilizar. Pessoal, me excedi um pouquinho, né? É, mas existem algumas dúvidas, né? Que talvez, né, vocês possam ter tido. Eu vou perguntar para o Michael agora se tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo aqui agora, obviamente sem falar o nome da empresa, e que pode também ser dúvida de outras empresas. Hugo, por enquanto temos uma pergunta aqui, que é a quantidade mínima de colaboradores que a empresa precisa para fazer a aplicação desse questionário. Ok. 2 funcionários. Se você tem um, você perde a possibilidade de você ter o anonimato. Então, a partir de 2 funcionários, você já vai ter que fazer a pesquisa. Perfeito. Outra pergunta que acabou de chegar. Vamos lá. A empresa já realizou o questionário em maio e eles tiveram a troca e a inclusão de novos funcionários. Ela precisa realizar novamente esses testes? Veja, o ideal é que sim, né? O ideal é que faça o teste e que ainda deixe ainda esse resultado valendo, entendeu? Ou seja, a gente, em vez de a gente fazer um novo para todo mundo, a gente só inclui esse que os trabalhadores estão sendo submetidos. É importante que essa empresa, a gente já consiga já elaborar o plano de saúde mental dela, ou também fazer o levantamento dos fatores psicossociais. Marca um xizinho que depois eu quero falar com ela também. Só um segundinho que tem mais uma pessoa digitando aqui com uma pergunta. Tá bom. Após a aplicação do questionário, quanto tempo a empresa tem para ir resolvendo os pontos de melhorias? Até a renovação do documento, tá? Então, por isso que eu falei agora por último, que é importante que ela faça as pesquisas antes da validação do seu documento. Então, se o seu documento ele vai renovar no mês de agosto, por exemplo, agosto não, né? Vamos pegar aqui no mês de fevereiro, né? É importante que ela se antecipe, né? Pelo menos aí uns 3 ou 4 meses para fazer uma análise antes da renovação do documento. Entende? Então, quanto mais tempo ela tiver para adequar o seu ambiente de trabalho, para que nós tenhamos uma última análise, que vai ser aquela um mês antes da renovação do documento, é melhor. Ela não corre o risco de ter uma avaliação contaminada. Abrir um parênteses aqui também, tá, pessoal? Nós fizemos algumas análises esse mês, né, que ele antecede o final do ano, principalmente para essas empresas que trabalham com brindes, empresas que trabalham com ligação a Black Friday e ligações ao final do ano, tá? Veio, né, muito alto, né, o ritmo de trabalho excessivo, tá? Só que em setembro, quando ela fez, não tinha essa informação. Então ela arrumou tudo, só que quando ela fez a análise agora, o ritmo de trabalho ele explodiu lá em cima, entende? Então, essa diferenciação de sazonalidade, ela também é importante que seja avaliada, tá? Então, tem que tomar cuidado
o período também que você escolhe para fazer essas análises. E quanto mais você tiver, melhor. Sem mais perguntas até o momento, Hugo. Ok. Pessoal, não acaba as perguntas, tá? Vocês podem pensar em alguma coisa e falar, opa, poxa, lembrei disso agora. Vocês podem mandar as perguntas aqui para o nosso time de dúvidas. O telefone da clínica ele continua o mesmo, então não tem nenhum tipo de, de, de mudança, né? Então vocês podem entrar em contato com o departamento comercial ou departamento técnico, que o pessoal também já está preparado para responder as principais dúvidas aí, tá bom? Por último aqui, eu gostaria de colocar para vocês alguns QR Codes. Esse primeiro QR Code, se você apontar seu celular lá, você vai ter acesso às perguntas que os trabalhadores vão ser submetidos. Não é da sua empresa, é uma geral, né? Esse QR Code aqui, você vai ter acesso a um e-book que eu mesmo elaborei para que vocês possam entender um pouquinho como que vai funcionar o levantamento dos fatores psicossociais nas empresas. Esse documento aqui ele é um pouco mais técnico, mas é a metodologia de Copenhague para o levantamento dos fatores psicossociais. Esse daqui é o guia do Ministério do Trabalho, elaborado pelo Ministério do Trabalho, destinado às empresas, né, de como que a empresa pode, de como que a empresa deve, né, a aplicar o levantamento dos fatores psicossociais na sua empresa. E esse último aqui é um vídeo, né, um vídeo do auditor fiscal do trabalho, que ele é responsável por treinar os fiscais do Ministério do Trabalho de como devem ser avaliados os documentos e o levantamento dos fatores psicossociais. Então, ele vai deixar muito claro tudo isso que eu falei para vocês, vai deixar claro que o objetivo não é que a empresa tenha que tratar nada nem ninguém, mas que realmente há necessidade de que seja feito um processo, né, mais amplo em relação aos trabalhadores no que se refere ao levantamento de fatores psicossociais. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez, né, pela contribuição de vocês, agradeço por vocês estarem aqui presentes conosco, né, e dizer também que a Clínica Mercedes está passando pela maior fase que ela já teve nos últimos 20 anos. Eu fundei essa empresa e posso garantir para vocês que no 2026, né, vai ser com certeza a melhor fase da clínica, onde a gente está fazendo uma ampliação aqui na nossa matriz aqui no centro de Curitiba, para que principalmente, né, o tempo de liberação do trabalhador e o tempo que ele fica aqui na nossa empresa, ele seja minimizado ao máximo aí, né? Nós estamos programando sala para 6 médicos e hoje nós temos 2 médicos, né? Tudo bem, nós temos 2 médicos no centro, 2 médicos no Auer, né, mais um médico em São José dos Pinhais. Mas a gente vai trazer aqui para Curitiba, né, a mega unidade, né, de segurança do trabalho com 6 médicos. Não tem nenhuma concorrência, tem a quantidade de médicos que a gente tem na nossa unidade aqui no Matriz, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, e daqui a pouco o pessoal entra em contato para passar essa apresentação para vocês. Obrigado.